Obstinados, sejam muito bem-vindos a mais um Duarte Cast comigo, host Marcos Duarte, empresário do turismo que vive realmente. Eu digo muito, eu vivo o que eu ensino e ensino o que eu vivo. Duarte Travels, a minha agência de viagens, mais de 2,5 milhões de faturamento por mês. E estou aqui com o Duarte Cast com o objetivo de ajudar empresários e empresárias como você a escalar mais a sua operação, ter mais lucro, menos caos e mais liberdade, alcançando cada vez mais resultado na sua agência. E hoje, nesse Duarte Cast, um companheiro, um obstinado por resultado. Fred, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Duarte Cast. É um prazerão ter você aqui. Fred, se apresente também a sua agência de viagens para todos os obstinados que estão aqui nos assistindo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Bem legal ter esses 30, 40 minutos aqui conversando sobre turismo, né? Então, eu sou o Fred Araújo, eu sou dono da Trio de Viagens, uma agência de viagem que tem 3 anos de existência. A gente está com sede em Fortaleza, mas atende aí o Brasil todo, enfim. Então vamos tirar esse momento aqui para conversar E bastante já sobre trouxe até o isso. porta-passaporte aqui para fazer o marketing dele. Legal, Mostra esse legal. porta-passaporte aí. Isso aqui, inclusive, eu entrego muito para os clientes, entendeu? Então eles adoram, porque é grande, coloca aqui o passaporte, coloca aqui os cartões de crédito, então todos gostaram. Então um brindezinho que sempre no final do ano a gente entrega, então é bem legal você pensar em algo diferente. Todos adoraram esse mimozinho que chama, né? Já é um encantamento para o seu cliente entregar esse Sim, mimo para sim, ele. é importante. Já aproveitando aqui o ensejo, você percebe e sente que talvez isso aumentou a retenção, a indicação dos seus clientes? Sim, sim, sim. Eles se sentem valorizados, eles se sentem lembrados, entendeu? Então, assim, realmente, sim, quem ganha, assim, volta, né? Você vê que agradeceram. Então, e quem não ganhou também fica assim, pô, porque eu não Que eu não ganhei? ganhei, Por quero que que também. faltou? Então, e a gente ali começa também a falar, não, você tá chegando, você é um VIP também que tá entrando na lista. Então, você vai conversando com o pessoal, isso é bem legal. E cada ano a gente tenta mudar um brinde, fazer algo diferente, porque aí a gente vai fazendo uma renovação, vamos dizer assim, Até né? mesmo, eu costumo fazer também na Duarte Travels uma categorização da minha carteira. Os clientes curva A, curva B e curva C. Aí, por exemplo, já aconteceu de um cliente que é curva C, porque eu não ganhei aquilo ali. Aí Uhum. você fala, não, porque né, são por categorias e por aí vai, por tempo de cá, como se fosse um programa de fidelidade, né? Então a Sim, pessoa vai sim. entender aquilo ali e ela quer cada vez mais chegar lá, né? Então é interessante pensar nisso também. Mas eu lembro muito bem quando eu fiz o meu primeiro mimo para o cliente, era um porta, tipo um porta-voucher, onde a pessoa recebe bilhetes, coisas assim, 100% online a minha agência, é, desde sempre. E cara, um porta-voucher tão assim, hoje eu falo, mas tão vagabundinho. Mas cara, foi a coisa que eu tinha pra fazer naquele momento, sabe? E era isso que você falou, o cliente postava, gostava, e eu comecei fazendo, cara, o que dava. Com certeza você já entregou coisas que talvez era talvez uma carta, era antes disso, antes do porta-passaporte, já teve alguma coisa antes? Teve, mas com um orçamento menor, você Menor, estava começando, então exatamente. você tinha que olhar ali o seu valor que poderia O que investir você pode nisso, colocar então no, era diferente, a gente foi crescendo. E naturalmente também você vai, né, entregando, né, brindes melhores, mimos melhores com o decorrer do tempo, com o crescimento da agência, isso é natural. fala que independente do seu momento, avalie o que dá para você fazer. E tenha verbas, orçamentos destinados para cada coisa, né? Mas vamos lá, Fred. Me conta um pouco da sua estrutura, da sua agência agora. Como que está hoje? Até me falou um pouquinho aqui de vendedor, mas me fala para o pessoal entender como que é a trio de viagens hoje. O nome Trio de Viagem, a gente nasceu com 3 pessoas, eu, a Cássia, minha esposa, a Heloísa. Então a gente está desde sempre. Então foi o começo e fazia tudo. Vendia, financeiro, marketing e tudo que todo mundo começa assim, né? Sobrevivência. Exato. E aí as coisas vão evoluindo, vão crescendo, você vai conseguindo adquirir mais clientes, né? Então hoje a gente contratou pessoas, começamos com o PJ, que era a estratégia inicial, né? E hoje a gente tem uma vendedora CLT, que é a Beatriz, então ela, né, tem todo. Ela tá há quanto tempo com vocês agora? Agora ela está com 2 meses, entendeu? Ela é Teve recente, mas experiência ela ainda. chegou com conhecimento de vendas, conhece as vendas, técnicas de vendas, só não conhecia o turismo. Então foi treinamento no turismo, mas toda a parte de vendas ela já tinha, porque já veio do mercado com isso, Legal, legal. né? Então, assim, por que essa decisão, Marcos? Porque no PJ era um atendimento que o horário não era fixo, né? Então tinha espaçamento de atendimento. Então eu percebi uma queda no atendimento dos clientes e então eu me preocupei. Então você
um bate-papo que a gente teve o ano passado, falou, Fred, eu acho que você está no momento de contratar e contrata um CLT, que você vai ter muitos mais ganhos, muitos ganhos, né? E aí isso foi verdade. Então, assim, eu estou super satisfeito e aí automaticamente me tirou mais do operacional, das cotações, porque antes eu não conseguia. Eu não conseguia ver o cliente chegando, ficando com um atendimento muito demorado, eu tinha que meter a mão na massa. Então, isso foi um negócio muito legal, tô super feliz e veio do seu insight, cara, não tem medo, vai lá, contrata. Então, assim, tem um horário, começa lá de 9, vai até meio-dia, para no horário correto, retoma, atendimento até a noite. Então, assim, desafogou muito a gente lá. Eu falo muito que quando você está empreendendo, cara, o medo tem que ficar de lado. Medo de investimento em conhecimento, medo de investimento em marketing, em contratação. Agora, me conta uma coisa. Você falou duas coisas bem. Nessa sua fala, eu puxei duas coisas bem importantes para a gente trazer aqui para os obstinados que estão nos assistindo. O que que fez, na sua visão, até agora, ser melhor um CLT do que um PJ? Assim, a minha realidade, Aham, né, ficou melhor o CLT. Então, acho que é a realidade de cada um. A sim. minha ficou. Por quê? Porque nós temos uma demanda, sim, recorrente, tudo oriundo de orgânico, né, de indicações. Eu tenho um foco muito grande no corporativo, então chegam muitas demandas. Então, o que é que eu falei? Eu não posso ficar com esse espaçamento. Então, para mim, eu precisava ter a certeza que eu E tinha. é muito área comercial, né? Exatamente. Então, exatamente o que você falou. Tem empresas que a funcionária que trata, né, a gestão de viagens daquela empresa, ela trabalha até 18 horas. Então, ela depois não tem esse horário para atender. Então, precisava ter aquela certeza. Então, para mim, foi muito esse ponto. Ter o horário comercial, sabendo que eu tenho alguém atendendo o tempo todo. Olha como que nada é escrito na pedra, né? Na minha operação é muito mais o B2C. E a gente tem um certo lacuna ali, que tem alguns horários que o cliente ele não está respondendo, está no Sim. trabalho, tá saindo, por exemplo, 10 às 11, horário de almoço responde muito, a gente puxa isso muito no nosso sistema. Agora de 2 às 4, o cliente não responde tanto. Agora de 7 às 10, cara, é o maior pico de vendas que a gente tem, diferentemente da sua operação, né? Uhum. Aí às vezes você traz um PJ, o cara tá meio assim, aqui eu vou dar uma fugidinha. O CLT não. Então, como ele tem que estar de 8 às 18, de 8 às 17, dependendo da forma da escala, ele vai estar lá atendendo o seu volume de clientes naquele horário, né? E você também percebeu uma certa diferença em relação ao compromisso do PJ e do CLT? Sim, sim. Eu achei um compromisso maior do CLT, né? Tem todos os salários, benefícios, né? De lei, mas tem a remuneração, tem uma possibilidade de crescimento, você começa a enxergar criações de incentivos dentro da agência com o CLT. Então, realmente, assim, tô falando, para minha realidade, o CLT foi muito melhor e a ambição, o desejo é maior. Legal. Isso é interessante. Eu vejo muito que, em alguns casos, não está muito relacionado ao modelo de contratação, mas sim ao perfil comportamental da pessoa. Eu vejo que ainda tem uma certa desentendimento das pessoas. Eu sou PJ, eu trabalho o que eu quiser. Cara, sim, você tem uma flexibilidade maior, mas do meu ponto de vista, qual a diferença de um PJ para um CLT? O PJ é um jogo de ganha-ganha. Vai ser melhor para o colaborador, ele vai ganhar mais, porque não vai ter um monte de. Ele deixa de ter aquele imposto na folha dele, Uhum. e também, por outro lado, a empresa paga menos de imposto. Então, é retribuído de forma proporcional. Só que muitos PJs que se tem por aí, ele acha, então eu sou um PJ, eu não preciso trabalhar hoje. Cara, já tive situações como essa. Hoje eu vou não, tá? Fala, beleza, tranquilo. Mas da mesma forma que você tem a liberdade de falar, hoje eu não vou trabalhar, então, olha, não quero mais você na minha empresa. Então a gente tem isso. Hoje, no meu escopo, eu comecei assim, Fred, CLT, eu não conhecia de PJ na época, foi em 2021, janeiro de 2021, a minha primeira contratação. Eu não conhecia dessa questão de PJ, fui direto no CLT. E depois eu fui vendo essa questão de pejotização, falei, cara, que interessante, né? Muito imposto no CLT, e fui equilibrando. Mas eu enfrentei muito esse desafio também, de pessoas achar que, não, PJ eu trabalho a hora que eu quiser, né? E com o cliente não dá para deixar na mão, né? Exato. E me conta uma coisa, puxando esse outro gancho que você falou. Dentro essa sua curva de crescimento, o que foi um fator para de tomada de decisão para contratar uma pessoa com você? Não, foi assim, muito na conversa com você. Falou, Fred, não tem medo, porque você, ao contratar uma pessoa, você vai
atender melhor, e você vai faturar mais, você vai ganhar mais clientes. Então foi aquilo, sabe? Eu ia estagnar, entendeu, Marcos? Se eu continuasse do jeito que está, Tinha eu um ia teto estagnar. ali, né? Tinha um Exatamente. teto. Então, né, tem a limitação de tempo, e então você não consegue. Vai chegar clientes, alguém vai ficar para trás e o dono da empresa vai ter que sair em um momento do operacional, senão não vai crescer. Então foi isso. E aí, naturalmente, só foi colocar, o atendimento melhorou, as vendas melhoraram, né, o crescimento aconteceu. Então, E você tudo te- que você falou assim, realmente eu falei, cara, ele tem muita experiência para dizer isso para mim e eu vou fazer e realmente tá acontecendo. E você consegue ter você tem mais ou menos isso, um número? Ah, eu tava tanto, tava bem estagnado. E o pior o pior não é só estar estagnado, é você trabalhar muito, porque você tem que fazer pós-vendas, financeiro, administrativo, você tem que pagar incêndio, ainda vendas, tem que vender porque tem que pagar conta, Uhum. e ter um limite laboral, né, da sua carga de horas de trabalho. Você consegue visualizar um antes e um depois, quanto foi esse faturamento? Sim, é assim, vamos lembrar que você lembra, quando eu entrei na mentoria, eu tinha o objetivo de chegar em 100 mil. Né? Aí, Isso né? ano passado, renovamos agora, né? Batemos, e aí fui crescendo, e aí eu coloquei uma meta de 350 mil de faturamento. E aí, ano passado, final do ano quase chegamos, e a meta para esse ano foi 350 mil por mês, né? E aí, a gente, janeiro não foi legal, aí fevereiro melhorou, aí depois março, abril, que foi o reflexo já de todas essas mudanças. E aí, esse mês a gente está em abril. Em março, o melhor mês de faturamento, Quanto? 365 mil. Já bateu a meta, então. Já Vamos brindar bateu, aqui, ó, já. Bichinados, ó, já bateu a meta. Então, Muito assim, a bom, gente ué. fez o fechamento com a Heloísa, então, faturamento, margem, aumento de número de clientes, entendeu? Então, assim, foi realmente um mês espetacular e aí a gente já está com a data de comemoração. Que É, legal, é assim, que bacana. cada um tem seu perfil, né? Então, eu sou muito focado em resultado, né, em querer mais, e Eu lembro aí da a Cássia Cássia me falando. cutuca. Não, cara, e aí, cadê a É, premiação? Cadê o elogio pro pessoal? Cadê a resenha? E então, por isso que você ter as pessoas ao seu lado, né, te ajudando é muito legal. Então, assim, tem que comemorar, tem que vibrar, né, tem que ficar muito feliz, porque, assim, você é uma há um tempo conquista, vai né? falar, cara, eu queria 100 mil de faturamento, e agora eu tava em 350. E por que não chegar em 500, entendeu? Lógico, tudo tudo muito com organização. Não, então, exemplo, Marco, não foi só a contratação do funcionário, mas também o financeiro era tudo comigo, todo manual. Coloquei um BPO financeiro agora, estamos há 2 meses, então começou a melhorar também, ter uma visão melhor, ter uma confiança melhor nos números, na inadimplência, né, no valor que entra, no valor que sai. Então, assim, você fala, começa foco em vendas. Foi o que eu fiz. Agora não, vamos agora começar a estruturar todos os setores da empresa. Então tem um marketing para olhar, tem um financeiro, tem as vendas, tem uma possibilidade de pensar numa agência física, sair do online, eu só estou no online. Então Legal. assim, imagine eu todo preso no operacional, não tem tempo para você pensar Não. nisso, não É, consegue. você começou a desfocar, sair desse operacional e ter um olhar. E é muito nítido para quem está assistindo aqui, vendo. O Fred falou de faturamento, de lucro, número de clientes. Então, olha as métricas que o Fred já tem na cabeça dele. Deixa de ser só preciso vender, preciso vender, preciso vender. Na fase de sobrevivência, que foi aquele começo quando você veio me procurar para a mentoria, seu foco era o quê? Quer sair, quer atingir 100 mil. Eu já bateu 350 mil, segundo ciclo de mentoria. Mas olha pra você ver interessante. A sua visão empresarial, ela veio mudando, né? Sim, E é sim. isso que muda o jogo, Fred. E aí, Marcos, assim, eu fiz uma transição de carreira, trabalhei no multinacional 16 anos, eu era da logística. Então, vendas era, né, meu cliente, né, e tinha muitos embates naturais, como qualquer empresa, né, vai ter naturalmente. E agora eu sou empreendedor, visão de vendas, né, e eu falei, caramba, agora eu tô do outro lado, eu preciso vender. E eu adquiri um gosto muito grande pelas vendas. Então, por isso que você fala, vender era ótimo, mas agora eu sou o dono, então tenho que olhar tudo. Então, realmente, assim, é muito legal o empreendedorismo, né? Você realmente acorda todo dia vibrando, tem muitas dificuldades, tem, mas realmente, assim, para mim, especificamente, foi muita mudança, né? Saindo de CLT, indo da logística, indo para ser empreendedor, indo pro comercial, para as vendas, então, Online foi... ainda, né? Exatamente. Então, mas, assim, tô muito feliz, e aí... é, fiz uma viagem agora para Madrid, entendeu? Então, coisas que antigamente eu não tinha essa flexibilidade, ficava só esperando as férias para poder viajar, não.
viajei, já com funcionário trabalhando, lógico, você vai continuar Sim. fazendo naturalmente, não acha que vai ficar mil maravilhas, que vai ficar totalmente off, não vai, mas realmente é uma liberdade muito grande que você consegue adquirir. Falar que você vai crescer a sua empresa, você vai sair do operacional e vai tipo assim, vou ficar um mês de férias e nem pegar no celular, isso é mentira. Não é, exato. Você vai começar a gerenciar melhor o seu tempo em relação ao quê? Estou de férias, Fred, então agora se eu vou passar 2 semanas, é, 2 momentos, 3 momentos, eu quero ver relatório de dados, números, estratégias. Olha, o faturamento que tá legal, a margem tá baixa, então vamos mudar isso aqui. Depois me dá um feedback. É esse ponto de contato que a gente começa a ter quando nós vamos crescendo, né? Acho que cair nessa ilusão de, eu vou ter uma empresa e vou escalar, nunca mais eu vou trabalhar, esquece. Então, empreender não é para você, né? Fred, me conta uma coisa. Um dos marcos para mim, na minha trajetória, foi quando eu falei, cara, não aguento mais isso aqui, eu preciso mudar. Eu tive alguns pontos que depois eu vou falar. Dentro dessas fases da agência, na sobrevivência, você teve algum momento que fala, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô ainda no emprego, eu tô para largar o CLT, eu tenho uma filha pequena, não tá legal aqui, eu tô no limite. Você tem como que foi esse seu, chegar no seu estafamento, vamos dizer assim, da sua operação para decidir mudar? Assim, primeiro ponto eu comecei simultaneamente, tá? Então era CLT e a agência ali rodando e a Heloísa ajudando. E aí eu falei, opa, não, vai ter que sair para poder crescer, senão não vai crescer. Então, né, a decisão não foi fácil, foi. E aí você vai fazendo de tudo e trabalha 12 horas por dia, né? E aí com filha pequena, finais de semana, naturalmente. Então, eu acho que é um tempo, entendeu, Marcos? Você vai começando, opa, realmente tá acontecendo, e aí você começa a dizer, pô, preciso parar e pensar como sair disso. Então foi isso. A contratação, a implantação Mas do um pouco antes financeiro. disso, Ah, teve momentos que, tipo assim, é porque eu ouço muito, Fred, pessoa, pô, sai do CLT, eu tô tentando, a venda não tá indo. Sabe quando você entra numa maré baixa, que parece que tudo tá dando errado? certo. E você tá tentando e não vai? Você teve algum momento como esse também na sua trajetória? Lá no Tem, começo? tem momentos que era momento, tem momentos que chegava e não tinha nenhuma venda, né? Chegava o lead, mas não vendia. E você falava 1, 2 dias, e aí você falava, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tomei a decisão correta? Né? Então bate um pouco do medo. Mas você tem que ir. Aí eu fui falar com amigos, e aí eu conheço alguns empresários. Então hoje eu atendo muitas empresas, né? Tem um foco muito grande no corporativo. Então hoje, vamos dizer, 70% é lazer e 30% é corporativo. Então esse corporativo ficava tendo a recorrência todo dia. Então eu falei, opa, tá no caminho certo, né? Então eu gosto de atender o corporativo, né? Porque quando eu estava na empresa eu vivenciava como um viajante e agora eu falei, tem muitas empresas que são médio porte, que a compra é feita pela secretária, que é pelo RH, que é pelo comercial, passa ainda no cartão de crédito do dono da empresa. O passageiro vai viajar e vai dar problema e vai cobrar a secretária que o hotel não deixou ele entrar, que o voo atrasou. Então, é, eu comecei a atender tudo, não enchei nada, fui por corporativo, fui para as viagens Queria venda, né? esportivas Venda, o que você se e tudo venda era isso. vendendo. Então, naturalmente, alguns dias de baixa, mas depois começou a aparecer do lazer, do corporativo, do cara que ia fazer a maratona para correr, de uma viagem internacional, e aí a gente ia atendendo tudo, e aí você vai ganhando força, e aí vai se divulgando, vai fazendo um marketing melhor, e aí as coisas vão acontecendo, e aí você começa todo dia a ter demanda e dizer, pô, tô no caminho certo, graças a Deus. Legal. Legal. Eu vejo no começo, lá em 2021, na minha trajetória, dois momentos. Eu lembro, assim que eu saí do CLT, eu fui para a França, minha esposa foi fazer um doutorado lá, eu falei, bom, vou sair do meu CLT aqui e investir mais ainda na agência. Já tinha um certo volume de vendas. Fevereiro de 2021. Cara, uma semana depois que eu saí do CLT, o que eu mais vendia era Portugal. Uhum, Portugal ainda era a porta de entrada de brasileiros para a Europa, né? Por causa uhum, das fronteiras ali. Portugal vai e fecha. Eu com um monte de voo sendo cancelado. Falei, cara, eu vou vender nesse mês. Eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, meu Deus. uhum. Mas aos poucos, eu falo que a clareza começa a vir, né? Você começa a respirar um pouco mais e vai vindo. Mas esse foi um marco para mim. Sim. E um segundo grande marco, Fred, foi quando eu já tinha um bom faturamento, 600, 700 mil de vendas em 2021, mas era um caos na minha operação. Era um caos. Tudo dependia de mim.
Cara, qualquer coisa. Um desconto era comigo, uma emissão de um boleto era comigo. Eu falei, não dá mais, eu preciso estudar a minha operação e eu fui buscar conhecimento. Eu gosto muito de ter esses marcos e convido você também a pensar na sua trajetória como fases. Fase da sua agência, mas dentro de uma fase, etapas do que está acontecendo e por aí vai. Então, acho que É, isso te traz. pra mim o marco assim era quando eu dizia, passei o dia cotando, passei o dia orçando, entendeu? Eu falei, pô, acabou o dia e a sensação de não andou nada hoje, não consegui ver nada e como é que eu saio disso? Então, aí você começa a dizer, opa, tem algo errado. Então, aconteceu, tal, e eu acho que acontece com muita Sim, gente, e aí sim. você tem que conseguir colocar a cabeça para fora aqui, respirar, pegar o sábado ali que talvez dê uma acalmada e planejar a próxima semana, planejar o próximo mês para tentar sair e, cara, pedir ajuda, né? Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Muitas pessoas acabam entrando no turismo e não tem um conhecimento, é só o dia a dia, só a vivência, só o tempo. E você começar com pessoas que já têm mais experiência, que já percorreram aquele caminho, foi para mim é muito interessante. Então, assim, tá na mentoria e você tem um jeito, você tem um estilo, você tem a sua trajetória, mas tem outros mentorados que têm outras vivências e cada um tem Se um jeito que você complementa, fala. né? Exatamente. Então você vai escutar aqui vários podcasts contigo, cada um é totalmente diferente, né? Então um é do grupo, o outro é nichado, o outro é do corporativo, o outro é só lazer, o outro é da executivo, o outro é de grupo religioso. Realmente um É mundo uma loucura, gigantesco o né? turismo, né? É isso que eu falo, cara. As pessoas falam assim, meu Deus, o turismo tem muita agência, muito concorrente, cara, tanta possibilidade no turismo. Eu não trabalho nem com 10% do que se tem de mercado para você poder vender exóticos, lua de mel. Tem agência especializada em lua de mel que deslancha, né? E aí, você só entra no aeroporto, tá lotado, tá? Então, assim, aquelas pessoas que estão ali, elas precisam de ajuda, de ajuda. E tem muita gente que precisa, Marcos, entendeu? Então, a gente acha que todo mundo conhece e tal. Cara, tem umas pessoas que conhecem, mas tem aquele ponto, vai entrar, vai comprar na internet e, cara, vai ter um problema. Então, lá no dia a dia da agência tem muita demanda. Então, exemplo, essa semana agora, um cliente em Macapá, uma reunião com o governador, a reunião foi alterada e ele precisou de uma remarcação 8 horas da noite. E aí, como é que ele ia fazer? Ele ia, no final da história, se brincar, ia comprar um novo voo, porque não ia conseguir fazer uma remarcação para um voo que estava de madrugada. E tem uma agência por trás, dando suporte. Então, assim, o cliente chega, depois ele vê esse atendimento, eu acho que ele diz assim, pô, eu preciso desse cara, eu vou ficar com ele até o final, porque ele pensa, se eu precisasse resolver isso sozinho, eu ia perder muito tempo. E aí você está atendendo um empresário o tempo é super valioso. Imagina ele passar um tempão ou colocar alguém dele para resolver um problema que vai demorar 2 horas para resolver. E aí deixa de ser briga de preço para valor. Exato. Né? Porque as pessoas falam, mas porque no site é mais barato. Como ganhar da Decolar? Fala, cara, eu nem sei. Não é a minha preocupação ganhar da Decolar. Exato. Cada um no seu quadrado. No começo você vai lá, vai com preço natural, mas depois que você começa a dizer assim, não é assim que funciona. Eu tenho uma estrutura, eu tenho um suporte, né? Imagine resolver 2 horas num call center. Então você começa a dizer, não, o meu valor é esse. Eu tenho alguns vendedores que falam assim, ou quando o cliente começa a vir com essa questão de preço. Tudo bem, se já precisou alguma vez ligar para... É um pouco do spin selling, né? Se já precisou ligar alguma vez para a companhia aérea, não. Um dia eu vou te convidar a fazer uma ligação e ver que é no mínimo 1 hora, só para ser atendido, dependendo da companhia. Todo esse trabalho, esse esforço para alterar um voo, você faz diretamente comigo aqui no WhatsApp. Já imaginou, você está prestes a embarcar e ter alguma situação e não conseguir resolver? Aqui com a gente não. O spin selling é muito disso, você criar situações, implicações para o cliente se imaginar e falar, cara, eu não quero isso para mim não, né? Então isso ajuda muito a gerar mais valor durante a venda, né? E Fred, me conta uma coisa, você está nessa questão de contratação, tem Heloísa que está crescendo muito com você, Sim. né? O que você vê que é um desafio na contratação? Pronto, Marcos, na contratação, eu tô com mentalidade, venho com a mentalidade de, cara, se tem profissionais que podem me ajudar com isso, eu vou utilizar. Nessa contratação dessa vendedora, eu contratei uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Não é um headhunter, mas é uma empresa que ela, tipo assim, ela presta serviço para empresas que não têm RH, que é meu caso. Então ela participa de um grupo de empresários que eu participo e eu pedi para ela, eu preciso contratar um vendedor. Ela fez todo o processo de recrutamento e seleção, LinkedIn, internet, fez os processos seletivos, os testes todos comportamentais, técnicos, e me entregou 4 candidatos para o final. Fiz a entrevista com 4, gostei de 2 e selecionei 1. E aí, né, tô satisfeito, né, não precisei fazer todo esse processo, passei ali 4 horas do meu dia só fazendo a entrevista final com os 4, fiz o pagamento para aquela profissional
e pronto. Então, não consigo fazer isso, não tem problema. Você posta no seu Instagram da sua agência, no seu pessoal, coloca no LinkedIn, coloca em grupo de WhatsApp e vai. Os PJs foram desse formato, WhatsApp. Mas agora eu disse, não, eu quero uma pessoa que eu quero que ela cresça, que ela entre, que eu não erre, que fique com a gente o máximo possível. Eu contratei uma empresa e deu tudo certo. Tá entendendo? Você falou uma coisa muito interessante. As minhas primeiras contratações, eu divulguei vaga em grupo de Facebook. Sim. Eu divulguei lá, chegava, fazia entrevista. A minha entrevista era muito tipo assim, cara, gostei do Fred. Ele parece que vai ser bom. Ele falou umas coisinhas que não tinha muito conhecimento. Primeiro você cresce, depois você de fato organiza, né, a operação, tem um headhunter e por aí vai. E nesse processo de contratar, depois que você contrata, o que você acha que é mais desafiador para poder essa pessoa, no caso, essa vendedora, performar da forma que você espera? Pronto. O treinamento, quem faz sou eu, ainda presencial, online, fazendo todo o processo mesmo, mostrando todo o caminho. E aí, na plataforma sua tem treinamento, então tira um momento Área de depois. Academy, né? Então entrega aqui, ó, veja os treinamentos do Lead Academy, então faz uma mescla, de treinamento presencial com treinamentos gravados, né? E tenta não colocar ela para já no primeiro dia, segundo dia e Jogar na fogueira, né? não vai dar certo, entendeu? É fácil acontecer isso? Não, porque às vezes quando você está precisando da contratação, você pode estar engargalado já, desesperado atrás da pessoa e a pessoa já entra e você já vai querer que a pessoa acabe trabalhando, enfim. Então eu faço esse processo de mescla, né, de treinamento comigo e treinamentos gravados e aí naturalmente vou acompanhando os primeiros dias, dizendo, estou aqui do seu lado, vai fazendo o que eu estou acompanhando. E aí depois, com o decorrer do tempo você vê que ela está andando só e você faz só uns ajustes finais, enfim, então tá dando tudo certo. E você tem um pouco de receio, ou já teve, de como que eu vou passar a minha carteira de clientes para esse vendedor? Será que o vendedor será que o cliente ele vai ficar tipo, mas eu queria o Fred. Como que o Fred resolveria esse problema? Sim, tem, lógico, naturalmente tem alguns clientes, você atende, alguns empresários, enfim, atendo alguns clientes ainda estratégicos, fica comigo, natural, mas acho que também acontece muito que você divulga no começo que está crescendo seu número pessoal e os clientes vão chegando. E aí eu começo a dizer, ó, eu vou passar o telefone aqui da agência e a Beatriz, a Heloísa vai te atender, né, e qualquer coisa me chama, mas vou passando. E você vai naturalmente passando esses seus clientes para ele atender e tá dando tudo certo, entendeu? Lógico, existe um receio inicial, mas com o decorrer do tempo você vai, naturalmente, senão você volta para o que era antes de estar o tempo todo cotando e você não vai ter cabeça para poder olhar outras coisas. Não cresce, né? Realmente Não cresce. você não cresce. Uma coisa que eu tive muito no início, nessa de passagem de bastão dos meus clientes, era isso. O cliente queria sempre falar comigo. E eu tinha eu sou muito crítico e exigente também no atendimento. Em tudo que eu entrego, é um pouco dessa questão de valor de excelência. Então, eu falo, cara, como vai ser o cliente sem mim ali? E tinha também essa solicitação do cliente sempre falar com o Duarte, com o Duarte, com o Duarte. Aí na Duarte Travels, nós criamos lá em 2022 um jargão nosso, né? Somos todos Duarte, né? Falo muito isso lá na mentoria. Isso pra mim, por mais que pareça bobo esse hashtag Somos Todos Duarte, foi uma implementação na nossa cultura de, cara, todo mundo consegue atender tão bem quanto eu. Sim. Todo mundo consegue fazer o que eu faço porque você foi treinado por mim, tem os procedimentos. Então, é uma forma de você passar e ter um procedimento muito claro do que tem que ser feito. Porque, assim, as pessoas falam assim, mas eu não consigo fazer. A pessoa nunca vai vender tão bem quanto eu. Graças a Deus, eu falo, cara, tem pessoas na minha agência que vendem muito mais do que eu vendo. Sim. E é pra ser isso, pro cara ganhar muito, muito dinheiro mesmo, poder crescer, não somente dinheiro, mas ter o reconhecimento de que ele, cara, foi galgando o espaço dele e merecidamente é o primeiro lugar, ganha premiações, ganha viagem, ganha dinheiro, enfim. Só que eu falo, né? A venda é muito processo. Então, se é de A até B, o que acontece entre esse A e B? Existem regras, um funil ali, um processo comercial que tem que ser seguido e que basta você colocar ele muito simples, muito claro também, simplifica que aplica, que o seu vendedor, por mais essa sua nova contratação, ela só precisa seguir o processo, né? E uma das coisas que eu vejo muito em contratação de vendedor é que no começo eu também tinha um pouco disso, porque é o que se tem no mercado, esse mito do mercado, de que vendedor bom é o que fala bem. Hoje, meus melhores vendedores não são os que falam bem, que são muito, sabe, que fala demais. Não,
são que seguem muito bem o processo, Sim. né? Não são os mais simpáticos em alguns casos, mas são aqueles que estão ali, têm a persistência, fazem um follow-up. Tem vendedor que gosta de fazer follow-up. Exato. O que você acha de follow-up, Fred? Então, eu ia falar agora, o que acontece, por exemplo, a Beatriz, né, consultora de viagem, vendedora, ela já conhecia de vendas de outro mercado, inglês, então ela só precisou de treinamento do turismo. Só que ela domina CRM e eu estava com falha no meu CRM, né? E aí ela ajustou tudo, deu dicas, nos treinou também. Então, olha só, ela entrou e ela nos treinou em coisas que a gente não conhecia. Tá agregando, somando, né? Técnicas de vendas, e aí ela faz o follow bem direitinho, tá entendendo? Coisas que a gente tava falhando. Então, assim, cara, a contratação foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha agência e na minha vida pessoal, tá entendendo? Né? Então, muita coisa que ela trouxe de conhecimentos que a gente fala, pô, que legal, o cara tá ajudando demais, não é bom demais. E uma coisa que eu ouvia muito, enfim, desde sempre na minha infância, é que a infância, tipo, nesse crescimento empresarial também, desde de novo, quanto mais pessoas quanto mais pessoas tem na equipe, mais trabalho a pessoa tem. É mais dor de cabeça. É isso que as pessoas falam muito. Quem tem muito colaborador, muito funcionário, é muita dor de cabeça. Cara, eu acho que assim, o Fred tá aqui, ó. Tem daqui a pouco o Fred vai querer 5, 4, 10. Sim. Deixa o ROI, que dê resultado, que tenham mais e mais vendedores de fato para poder performar e trazer resultado. Sim. Legal. Fred, me conta uma coisa. Qual que é aí, de forma geral, a visão que você tem para sua agência daqui a um ano? O que você busca? Pronto, Marcos, hoje é totalmente online, eu já penso numa estrutura física, tá? E qual seria essa estrutura física? Em um local que tem uma movimentação boa, talvez um shopping, uma galeria, um local com a estratégia de uma boa localização. Minhas vendas são, né, 99%. Ninguém pergunta se eu tenho uma agência física, né? Não precisa, mudou a forma de consumo, é diferente, mas, né, para cultura. Então eu tenho uma vendedora, eu quero ter a segunda, a terceira. Então uma cultura de todo mundo estar junto, né, de conseguir fazer coisas que a gente não consegue fazer no online. Então é o momento da agência. Então eu tenho esses planos, entendeu? Então eu converso com a Cássia, já pensando no local. Tem um local lá em Fortaleza que está sendo revitalizado, enfim, pode ser uma oportunidade, entendeu? Então acho que é isso. Cada um tem que ver o seu momento, mas meu momento é de crescimento, de contratações, de aumentar o corporativo, de empresas, né? Então, assim, é um estilo diferente de vendas, porque são empresas que acabam pagando faturado, então você, né, tem que ter um certo caixa, né? e ponto de atenção, né? Graças a Deus, até hoje, todas as empresas, tudo certinho, nenhum problema, pagamentos sempre correto. Então, assim, hoje, como eu falei, né, eu tenho um 30% de corporativo, mas quem sabe chegar a uns 50%, né? Então, acho que tem várias ideias, né? Sempre com gente, colocando mais gente na equipe, gente treinada. Então, né, não tenha medo de aumentar, porque assim, as coisas naturalmente irão fluir para melhor. Então, assim, lembro muito bem, a gente conversou em outubro, novembro do ano passado, né? E só veio dar certo agora, né? E foi o que aconteceu e deu certo agora. Então, estou super feliz e obrigado mesmo pela dizer assim, cara, contrata, eu lembro muito bem, a gente, né? E a Cássia falava demais, cara, era para ter contratado antes, e aí, né, às vezes fala, realmente era para ter, e não foi, mas está dando certo. Foi no momento certo. Exato. Né? É muito interessante a sua colocação, Fred, porque você falou assim, olha, neste momento, para crescer mais, eu penso em uma loja física, um escritório físico, enfim, seja qual for o modelo. Às vezes eu vejo as pessoas com um pouco de assim, eu não cresço porque eu estou no online. Eu não cresço porque eu estou no físico, porque aqui são as pessoas só... É mais difícil eu vender para fora. As pessoas sempre tentam achar o que ela não tem para poder justificar um resultado que ela também não tem, né? Então, assim, o Fred está aqui mostrando para vocês que ele está crescendo cada vez mais a operação, 100% online e mais para frente, talvez segundo semestre, início de 2027, vem um escritório físico, mas não é
a justificativa para chegar no próximo nível. É um desejo que o Fred tem de, cara, ter aqui a equipe junto e por aí vai. Porque realmente, o online e o presencial tem suas vantagens e desvantagens. Nenhum modelo é perfeito. Eu, particularmente, eu sou do time do home office. Essa coisa de ter que ir todo dia pro escritório, isso não me agrada. Tô agora com o escritório em São Paulo, nos Jardins, excelente localização. Mas faz que caraca, na minha visão e no meu resultado mesmo, olhando em entrega, eu rendo mais no home office. Sim. Tem gente que gosta mais do presencial. E fato, tem coisas que no presencial é mais fácil de fazer. Uma campanha de vendas, o sino vibrar ali. Nós fazemos isso na Duarte? Fazemos. Sino de figurinha no WhatsApp. Mas tem as suas diferenças. Agora é saber o que você está mais feliz com o outro, né? Seria. E por que você não faz? Você tem, mas você tem um híbrido ali. Exato. Né? Vamos lá, hoje, pessoal, todo mundo trabalhar Exatamente. Presencial pra gente fazer algo diferente. Uma sexta-feira, final do ano, almoçar todo mundo junto. Então, assim, é ter mesmo pra poder. Até mesmo um cliente que quer. Cara, eu queria. Exatamente. Né, queria, exemplo, tem vários clientes aqui VIPs que eu queria dizer assim, pô, se eu tivesse minha agência física, eu queria. Vem aqui, café, cara, vamos tomar um café, vamos ver diferenciar. tua próxima viagem junto. Entendeu? Exemplo, eu atendo clientes lá em Fortaleza Empresa que eu vou pro escritório dele. Porque eu não poderia levar ele pro meu escritório. Sim. Né? Vamos lá, cara, vamos passar a tarde lá, vamos montar a tua viagem. Eles estão indo pra... É uma viagem a trabalho, pessoal do mundo fitness, e vai fazer a viagem a trabalho, vão pra Colônia na Alemanha e vão fazer lazer. E aí, juntou dois, tudo, né? entendeu? Vai ele, sócio, esposa, então... Né, trabalha 2, 3 dias e 7 dias de viagem. Então fomos lá montar o roteiro. Ele, pô, vem pra cá, pô, preciso que tu faça aqui comigo, do meu lado, a gente olhando junto, tu montando as cidades, me dando as dicas, me dando a dica do hotel, né, que faltava fechar o restante da viagem, deu tudo certo. Foi essa semana agora. Que legal. Então, né, e será que na próxima que eu não poderia chamar ele, trabalha aqui comigo à tarde e vamos montar junto aqui a tarde toda a tua viagem. Então, são situações que ter uma loja física poderia ajudar, entendeu? Com certeza, Mas com nada é certeza. obrigatório. São ideias que vão aparecendo e pode ser que dê certo também, pode ser que não dê. E você vai o tempo todo mudando. Isso é a vida do empresário, a cabeça o tempo todo pensando, né? Exatamente. Obstinados, estamos chegando ao fim do nosso Duarte Cash. Fred, eu queria que você desse uma palavra aqui, uma mensagem para todos os empresários e empresárias do turismo que estão nos assistindo, como talvez um exemplo de motivação, um caso seu, para poder inspirar os empresários e empresárias a crescerem cada vez mais, tendo mais lucro, mais liberdade e menos caos na agência de viagens deles. Eu saio com a visão, Marcos, assim, de você sempre observar outras agências, outros empresários e ter algum insight. Então, eu já escutei outros podcasts e tirei insights. Então, quem sabe daqui sai um insight, entendeu? Para as pessoas que estão começando. Medo vai ter, mas assim, o que você fala, né? Então, o resultado está vindo, a liberdade está vindo, né? Estamos conseguindo fazer 2 viagens por ano, fomos para a Europa, fomos para os Estados Unidos, já estamos planejando ano que vem. Então, assim, é isso, galera. É tirar o que eu falei aqui, alguma coisa pode refletir na sua operação com as vivências também do Marcos e ir para frente, para cima, trabalhar bastante, tá feliz, isso é o que importa. Isso aí, muito bom. Obstinados, se você gostou, dá o like aqui nesse episódio do ArteCast, deixa seu comentário também. Fred, qual é o Instagram da agência? Trio de Viagens, né? Então, @Trio de Viagens, segue lá nosso Instagram e lá vai ter várias informações das viagens a lazer, viagens corporativas, enfim, bem legal. Contar nossa história aqui e também um pouquinho no Instagram. É isso aí. Se você gostou, como eu disse, deixa o seu comentário. Não segue para poder acompanhar mais episódios muito ricos como esse aqui, muito conteúdo, muito insight de quem realmente vive o turismo. Eu digo muito, eu vivo o que eu ensino e ensino o que eu vivo. Então, Boa. bora para cima, bichinados. Até a próxima. Aí, ó. Vamos lá, Aí, ó. Bicinados.